Graças a Deus, vamos orar e dar sequência aqui. Pai, nós te louvamos nesta manhã, obrigado pela tua presença, obrigado por nos conceder a oportunidade de estudar e compreender um pouco melhor a tua palavra, nos ajude na nossa incapacidade, abre o nosso entendimento para a glória do teu nome. Amém. Glória a Deus, paz a todos. Nós vamos voltar no assunto do capítulo 9, das 70 semanas. Eu vou passar rapidamente pela parte do início, e aí vamos, então, comentar um pouco sobre o final e abordar um pouco do capítulo 11, tá? E, não sei, é possível que a gente encerre hoje o livro de Daniel, para então a gente partir para profecias do Apocalipse, do Novo Testamento de um modo geral, e com algumas poucas inserções de volta ao Velho Testamento, tá? Bom, o capítulo 9, a profecia do capítulo 9 começa no versículo 24. Até o versículo 23, nós temos a oração de Daniel, o relato da guerra espiritual entre Gabriel e o príncipe da Pérsia, né? E ele então é ajudado por Miguel, até que ele então chegue a Daniel com a notícia. E você vai perceber que a assessoria de Gabriel a Daniel acontece o tempo todo, né? Inclusive no capítulo 11, toda a história contada a Daniel é contada por um anjo, né? Toda a profecia relatada a Daniel. Nós vamos falar um pouco sobre isso logo em seguida. Então ele diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos, né? Então ele fala sobre o teu povo, que é o povo de Israel, o povo de Daniel, né? E a tua santa cidade, ou seja, a cidade de Daniel, que no caso era Jerusalém. Então, a profecia do capítulo 9 é para Israel e para Jerusalém, tá? Não é para o Rio de Janeiro, não é para Valadares, lamento, é para Jerusalém e para o povo de Israel, ok? Então aí está, poderia muito bem ler-se 70 semanas estão determinadas sobre Israel e sobre Jerusalém, né? Porque na verdade é isso que o texto está dizendo, tá? Então ele coloca a razão das 70 semanas, ele diz: para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos, né? E aí eu coloquei bem listado para poder ajudar na compreensão que existem 6 razões para as 70 semanas se cumprirem, tá? Então, a primeira coisa que eu quero lembrar é o seguinte, muito, muito importante. Alguém comentou da semana passada, né? Alguém fez um comentário dizendo o seguinte, falou assim: uau, pastor, eu nunca tinha percebido esse detalhe. Qual o detalhe? O fato de que as 70 semanas existem para 6 propósitos claros e específicos. E esses 6 propósitos se chocam com a declaração de Jesus na cruz, dizendo: está consumado. Ele disse: está consumado. Ele não falou isso de brincadeirinha, ele não falou isso quase consumado, mais ou menos. Não, está consumado. Ou seja, acabou-se. Está feito. Ele satisfez a necessidade de justiça do Pai, morreu pelos nossos pecados, ou seja, expiou os nossos pecados, foi ao inferno, tomou as chaves do inferno e pregou os espíritos em prisão. Ele fez tudo o que tinha que fazer. Não há mais nada que ele possa fazer para, digamos, entre aspas, completar esta obra. A obra está completa, né? Então, encaixar a igreja, os já salvos, nas 70 semanas, é um dos piores erros de soteriologia que eu conheço. Soteriologia é a doutrina da salvação, né? O maior erro que você pode cometer de soteriologia é incluir a igreja nas 70 semanas, porque você está embutidamente dizendo que não está consumado. A igreja ainda precisa passar pela 70ª semana, para quê?
para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o Santo dos Santos. Sendo que Jesus, ao morrer na cruz do Calvário, o que aconteceu? Lá no templo, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, expondo o Santíssimo Lugar, que inclusive não tinha arca, né? Era um Santíssimo Lugar vazio, sem arca. Expôs a verdade do Santíssimo Lugar. Na verdade é isso, né? Então, ao expor, o que o escritor aos Hebreus diz? Que ele abriu o caminho. Abriu o caminho para o Santíssimo Lugar, né? Entrando com ousadia no Santíssimo Lugar, diz o escritor aos Hebreus. Então, não podemos incluir a igreja na 70ª semana, porque nós anulamos o consumado de Jesus na cruz. Tá? Agora, cabe muito bem Israel na 70ª semana e nas 70 semanas, como, by the way, diz o texto, versículo 24 de Daniel 9, por que podemos incluir Israel? Porque Israel rejeitou o Messias. Rejeitou o Messias. É igual a qualquer pessoa que esteja aí fora, que ouça o Evangelho, ouça, e morra sem reconhecer ou receber Jesus como seu Salvador. Para esta pessoa, está tudo em aberto, seus pecados estão todos em aberto. A pessoa vai morrer e vai ser condenada, porque quando chegar diante de Deus, do juízo, os pecados daquela pessoa, ou daquelas pessoas, estarão todos lá em aberto. Porque Jesus é quem remove esse opróbrio do ser humano, do homem, né? Então Jesus veio para remover o opróbrio de Israel, restaurar a nação e estabelecer o reino de Deus na terra, né? E o reino de Deus é estabelecido na terra por Israel, tá? Não é a igreja que estabelece o reino de Deus na terra. A igreja estabelece ou trabalha, não gosto de usar o termo estabelece, vocês vão entender por quê. A igreja atrai o reino espiritual de Deus, mas a igreja não tem mecanismos, não tem instrumentos para estabelecer o reino físico de Deus na terra. Quem tem instrumentos e quem tem legado para isso é Israel. Por quê? Porque o reino é judaico. O reino de Deus é judaico. O reino de Deus é davídico. Deus prometeu a Davi que o seu reino nunca acabaria, o seu reino seria eterno. Portanto, quando chegar o milênio, passar a grande tribulação, o reino será fisicamente estabelecido na terra e por 1000 anos Cristo vai reinar na terra a partir de São Paulo, Nova York, Tóquio. Não, a partir de Jerusalém. Ele vai reinar na terra a partir de Jerusalém. Então, o reino físico de Deus na terra é estabelecido por Israel e não pela igreja. Tá? A igreja se relaciona com o reino espiritual de Deus. Por isso que quando Deus promete a Abraão que a sua descendência será como a estrela nos céus e a areia do mar, o que os teólogos dizem? Que o Senhor está se referindo exatamente às duas descendências de Abraão. Uma descendência espiritual, são as estrelas do céu, e a descendência terrena, que são a areia do mar. A terrena é Israel, a espiritual é a igreja. Diga, senhor Telei, no microfone. Enquanto você vai esperando, eu vou seguindo. Então, os 6 propósitos são extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, ungir o Santo dos Santos. Inclusive, foi uma pergunta que eu fiz uma vez para um pós-tribulacionista muito apaixonado. Eu fiz essa pergunta e ele não obteve resposta. Né? Por quê? Porque não tem resposta. Quando você torce o propósito de uma profecia, você perde a capacidade de explicá-la com bom senso. Né? Você tem que torcer a explicação para poder encaixar também. Esses 6 propósitos das 70 semanas, a gente não consegue dividir isso em 2 partes. De 1 a 3 está consumado, e a 4, por exemplo, trazer justiça eterna, já não é depois da tribulação? Sim. Selar a visão e a profecia, falta 70 semanas Sim. ainda, não fechou a profecia, não selou, e ungir os santos dos santos. Sim, a gente mas pode fazer isso? Pode, se for para Israel. Se for para Israel.
porque a igreja hoje, a igreja já usufrui de tudo isso. Para nós, a profecia e a visão já estão seladas, a justiça eterna para nós já existe. O próprio Paulo diz, eu vou até acho que falar sobre isso na mensagem hoje, né, que nós estamos assentados já nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A gente não percebe isto porque essas coisas são espirituais e são pela fé, né? Seria como a gente vai assistir a 70ª semana agora. Nós vamos assistir do céu. É isso. É. A selagem da profecia vai ser após a 70ª semana. Para Israel. Para Israel. Para Israel. Sempre para Israel. Paulo usa de expressões em relação à igreja que a gente precisa de fé para poder entender aquilo e se apropriar daquilo, porque é pela fé. Ou seja, ele fala numa linguagem que faz sentido para quem está do lado de lá, para o Senhor, para o Espírito Santo, para o Pai e para a igreja triunfante, aqueles que já triunfaram, que já estão já no paraíso. Mas quem está aqui militando não consegue enxergar isto. Você consegue enxergar que você está assentado nas regiões celestiais, reinando nas regiões celestiais em Cristo Jesus? Você consegue enxergar isso? Tendo que levantar de manhã para ir trabalhar, pelejar, pagar aluguel, e corre daqui, corre dali. Você não consegue enxergar isso. Mas isso não significa que não esteja acontecendo. Está acontecendo porque Cristo nos concedeu isso. Isso é uma dádiva. Isso é uma consumação crística, né? Ele é que fez isso acontecer. Então, quando eu creio nele, eu herdo tudo isso dele automaticamente, quando eu me converto a ele. Então, para a igreja, não há mais nada a ser feito a não ser arrebatada. A única coisa que falta para a igreja é ser arrebatada, mais nada. Todo o restante já está pronto. Esse gap que vai ter da 69 para 70, que é direcionado a Israel, isso a gente... a partir de que momento que a gente pode considerar, a partir do estar consumado, esse gap? Porque tem um gapzinho da 69 para 70. Isso. É o tempo da igreja. Isso. A gente considera essa paralisação, esse stopping, na parte do consumado? Então, o próprio texto diz, né? O próprio texto diz. Daniel 9. Já estou lá no 11 já. Ele diz assim, verso 26, e depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. Então, quando ele dá a morte do Messias como a conclusão da 79ª, né? Porque são 7 mais 62, né? Então, quando ele dá a morte do Messias como a conclusão da 79ª, o que ele está prevendo, na verdade, é exatamente a rejeição de Israel. E quando Jesus vai ser assunto, os discípulos perguntam, Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? O que eles estão perguntando de fato? Eles estão perguntando, o Senhor vai estabelecer o reino aqui? Aí Jesus, que não podia dar uma resposta como hoje nós entendemos, você imagina se Jesus tivesse dito para aqueles discípulos que ainda seriam perseguidos, espancados, aprisionados, mortos, decapitados, Pedro crucificado de cabeça para baixo. Imagina se Jesus chegasse para eles e falasse, não, isso vai levar ainda uns 2000 e poucos anos. Vocês vão todos morrer, inclusive as igrejas que Paulo vai plantar, elas vão todas desaparecer. Imagina se Jesus tivesse dito isto para os discípulos naquela época. Qual a motivação que eles teriam para ir e morrer por aquela causa? Então, qual a resposta de Jesus? Qual é a resposta de Jesus? Não vos convém saber os tempos e as épocas que o Pai estabeleceu. Olha bem, verso 24. 70 semanas estão determinadas. Não vos compete saber os tempos e as épocas que o Pai determinou ou estabeleceu pelo seu próprio poder. Ok, então a resposta está aí. Porque no 26 ainda diz, foi há 7 semanas que até a assinatura do decreto, a construção de Israel, restauração, e depois começa a 62, onde... mas aí diz aqui no 26 que depois de 62 semanas. Certo? Quer dizer, aqui não está entendendo que ele parou. Ele está continuando, que o ungido foi cortado depois das 62, da 69.
Isso. Então ele foi cortado nas 70? Não, meu filho, não. Leia o texto direito. Diz aqui, depois das 62 semanas, ou seja, no fim delas... Depois. Isso. Então, acabou a 62, 69. Exato. Então já começou a 70. Não, meu querido. Não. Eu estou explicando exatamente isso para vocês. Depois olha, quando põe naquela câmera, ela tá tremendo, está piscando. Ah, ok. Não. As 70 semanas, elas existem para consumar para Israel tudo que já está consumado para a igreja. Tá? Então, a morte de Jesus é a consumação de tudo para os que creem nele. Quando Israel rejeitou o Messias, pausou as 70 semanas. Porque Israel rejeitou. Quando você lê o capítulo 11 de Romanos, o que você vê? Você vê um parêntese aberto. Israel rejeitou, então pausa na contagem, aí Deus abre um parêntese de graça para os gentios. É justamente isso. Espera um pouquinho. É justamente isso. Para os gentios. Então nós estamos dentro desse parêntese. Quando esse parêntese fechar, que é o arrebatamento da igreja, retoma a contagem da 70ª semana. Então, a última semana. Então, a 70ª semana é a grande tribulação. Entendeu? Eu entendi. O ponto... Não, perfeitamente, eu entendo. Eu tenho certeza que é muita dúvida de muita gente, que é justamente porque aqui ela não para. A gente tem que fazer associações para determinar que ela... Porque aqui, seguindo o texto, como ele está escrito, está dizendo, ele não está parando. Está dizendo que depois das 62 semanas, o cordeiro será cortado. Uhum. Então não está dizendo assim, ó, pessoal, vamos parar, agora é o tempo determinado por Deus lá na tribulação. Porque aqui, pelo texto, está dizendo que ele está continuando. Mas eu entendi, pela resposta que o senhor deu um segundo atrás, é que Deus determina o prazo de se cumprir. Também, mas você precisa entender que o texto subdivide o cumprimento dessas 70 semanas em 3 etapas diferentes. O próprio texto, tá? Das 7, depois das 7, 62. Então, quando chega no final da 79ª, que é 7 mais 62, ele diz, então o Messias será tirado. Então, isso aí é a deixa, é a pista profética para nós entendermos que o fato de Israel ter rejeitado o Messias não permitiu a 70ª semana de acontecer na sequência. Não permitiu. Então, quando diz no versículo 27, né, olha bem, olha o restante do texto, diz, será tirado o Messias, não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Isso já é no ano 70. No ano 70. O seu fim será como uma inundação, e até ao fim haverá guerra, estão determinadas assolações. Ponto. Então ele já falou sobre o fim da 79ª, ele já falou sobre a invasão de Jerusalém do ano 70, e já falou sobre inundação, guerras e assolações no fim. Então ele já falou de todas essas coisas dentro desse gap. Quando chega no 27, ele diz, e ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Então, entre o final do versículo 26 e essa semana do capítulo 27, tem a destruição da cidade no ano 70, tem o fim anunciado com inundação, guerras e assolações. Então, ele anunciou tudo isso dentro desse parêntese que você encontra agora em Mateus capítulo 24. Mateus 24 começa por aqui, começa pela inundação e pelas guerras e as assolações que acontecem no período chamado de princípio de dores, que é o período que nós estamos, até o versículo 9 do capítulo 24, quando então começa a grande tribulação. Está tudo delineado aqui, entendeu? Então, quando você lê com cuidado, separando essas etapas, você percebe claramente que profeticamente já estava determinado que no final da 79ª, pelo fato de Israel rejeitar o Messias, a contagem teve que pausar. Porque no fim da 70ª, o reino tem que ser estabelecido. Então, se continuasse contando mais 7 anos, que era a 70ª semana, no final da 70ª não teria reino estabelecido. E nós não estaríamos aqui. O Senhor teria que executar juízo,
Nós não teríamos condições de conhecer o Messias, a igreja até que seria plantada, mas só os primeiros dias da igreja, ali 7 anos da igreja, que na verdade nem seria também grande coisa. Entendeu? Então está tudo delineado, nada foi surpresa, tá? Claro que na época quem lia esse texto não tinha essa compreensão. Hoje nós temos, porque já estamos vivendo depois do acontecido. Então a gente pode olhar para trás e falar, isso aqui é aquilo, isso aqui era isso. A gente consegue delinear por causa disso. Entendeu? Diga. Pergunta? Não sei, ele pode fazer uma pergunta, gente? Tá saindo o som? Tá saindo o som? Sim, senhor. São 3 perguntas, eu vou colocar numa frase bem pequenininha. Vou ser bem sucinto. A primeira parece que o senhor já respondeu. Quando Jesus disse que estava consumado, dentro desse contexto que eu estou ensinando, isso quer dizer que a situação da igreja, então, está resolvida? Está resolvida. Pastor? Sim. Pode falar. Pode falar, pergunta. Todo mundo olhando para mim, esqueci. Quando diz da questão de purificar ou santificar o santo dos santos, e o senhor citou a questão do véu que se rasgou no ato da crucificação, isso dá a entender que eles enganavam o povo dizendo que a arca estava ali, ou eu entendi errado? Não necessariamente. Não necessariamente. O povo sabia da ausência da arca desde o tempo de Jeremias, desde a época da invasão da cidade de Jerusalém. O povo sabia. Quando eu digo povo, talvez não o povão, não sei se o povão sabia, mas os fariseus, os saduceus, o pessoal que praticava a lei sabia. Óbvio que eles sabiam que a arca estava ausente desde então, né? O que significa que boa parte daquele ritual era vazio. Era vazio, porque a expiação anual dos pecados da nação era feito sobre o propiciatório da arca. Se não tivesse a arca... Não tinha arca, então o ritual da expiação estava sem fazer desde o tempo da invasão de Nabucodonosor a Jerusalém, entendeu? Esse período, quando você lê as profecias dos últimos profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias, você vê que as profecias ali estão todas voltadas para a vinda do Messias, a maioria das profecias, né? Para a vinda do Messias. Talvez com exceção de Ageu, que focou muito na reconstrução do templo. Então, já era Deus preparando o terreno para desencadear a vinda do Messias. Em outras palavras, a vinda do Messias não era um evento qualquer. O Senhor foi afunilando a história para não dar outra opção a não ser a manifestação do Messias. E ainda assim eles perderam. Eles perderam. Então, se você ler, por exemplo, o capítulo, a partir do capítulo 5 de Hebreus, né, você vai ver que o escritor aos Hebreus foca exatamente nisso. Foi o que eu falei agora há pouco. Ele diz coisas que você não consegue enxergar. Nem todo mundo consegue sequer crer. Nem crer a maioria consegue. É uma coisa de apropriação pela fé, e essa apropriação exige um amadurecimento da fé. A sua fé precisa estar amadurecida para você crer piamente em algumas coisas que o escritor aos Hebreus diz. Tá? Verso 9, capítulo 5, verso 9. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então, o que está em aberto na 70ª semana não se aplica a quem o obedece, a quem foi salvo por ele. Verso 9, chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E aí ele vai dizendo uma série de coisas, versículo 12, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos. Quer dizer, esse cara, ele estava num nível tão absurdo de compreensão que para ele essas coisas são rudimentares. Que hoje a maioria dos crentes não consegue compreender ou crer. Ele diz, as palavras de Deus e vos haveis feito tais que necessitais do leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite e não está experimentado na palavra, porque é menino, palavra da justiça, porque é menino, e por aí vai. Poderia continuar lendo aqui algumas coisas que ele diz. O verso 6, ele fala sobre o
o deixar os rudimentos da doutrina de Cristo. Quer dizer, o Cristo ter morrido na cruz, consumado tudo, e nos assentado nas regiões celestiais, para o escritor aos Hebreus, e até para Paulo, caso não tenha sido ele o escritor, era rudimentar. Era coisa que qualquer cristão já deveria saber, né? Saber, já era tipo done deal. Gente, vocês estão discutindo isso ainda, vamos partir para outro assunto. Hoje, a maioria das igrejas não, quando eu digo igrejas, o povão de um modo geral, não consegue compreender isso. As pessoas estão se debatendo ainda com, será que eu fui salvo mesmo? Será que Deus perdoa o meu pecado? Será que não sei o que lá? Será que isso? Será que aquilo? Será que eu preciso guardar o sábado? Será que não? As pessoas ainda estão se debatendo com essas coisas hoje. Hoje. Microfone. Microfone. Pastor, enquanto ele pega o microfone, sabendo que as 70 semanas, desculpa, Emerson, sabendo que as 70 semanas são para Israel, para o povo judeu, por assim dizer, o messiânico está incluído de que lado? Uma vez que, apesar de messiânico, ele é judeu. Na igreja. Amém. Os messiânicos são igreja. Quando a igreja for arrebatada, todos os judeus convertidos que creem em Jesus serão arrebatados. Sem nenhum problema. Porque Paulo separa, inclusive em Efésios, no texto que eu estou pregando aqui, em Efésios, Paulo separa claramente o judeu individual da nação judaica. Tá? Fala, senhor Emerson. Eu até esqueci. Não, eu ia falar sobre o véu, que fala sobre o véu se rasgou. Eu entendo assim, quando tem um véu, por exemplo, tem um véu aqui na nossa frente, nós não estamos conseguindo ver o Senhor, não é isso, não é verdade? Então, quando o véu rasgou, eu acho que ele está dizendo, quando o véu se rasgou, que a gente não precisa de fazer rituais mais, a gente não precisa depender de outras pessoas, a gente não precisa ficar fazendo aquele sacrifício. Hoje em dia, a gente tem acesso direto. Quando o véu se rasgou, ele deu a liberdade para nós ter acesso direto a Jesus e, através de Jesus, ter acesso a Deus. Eu entendo o véu se rasgou, essa parte assim. Excelente. A outra parte das 69 semanas foi graças a Deus que o povo judeu rejeitou Jesus, porque se não tivesse rejeitado, teria cumprido aquela 70ª semana e teria acabado tudo. Então, quando Jesus veio, ele cumpriu a lei, cumpriu todos os propósitos, e aí, mas só que o povo rejeitou ele. E no povo ter rejeitado ele, irá ter esse intervalo agora para todos aceitar Jesus, todos reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador. Por isso que fala que a palavra, enquanto a palavra não chegar a todos, Jesus não irá voltar. Então, todos irão receber a palavra de Deus. Quando todos tiverem recebido a palavra de Deus já, aí vai voltar, Jesus vai arrebatar a igreja, e aí irá cumprir a última semana. Perfeito. Eu entendo mais ou menos isso, entendeu? Está corretíssimo. Olha bem, o capítulo 7 de Hebreus, versículo 12, diz uma coisa interessante. Diz assim, porque mudando-se o sacerdócio, olha bem, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Da onde que está vindo o raciocínio dele? O raciocínio é o seguinte, Cristo é o sumo sacerdote agora em vigência. Tá? A partir do momento que ele morreu e ressuscitou, ele assumiu o sacerdócio eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, não segundo a ordem levítica. Então, debaixo do sacerdócio levítico, eles operavam pela lei mosaica. Agora, debaixo do sacerdócio de Cristo, que é de Melquisedeque, que é anterior a Levi e anterior a Abraão, inclusive, né? Porque Melquisedeque já existia no tempo de Abraão, e ele era sem princípio de dia, sem final de tempos, sem pai, sem mãe. Quer dizer, era um sacerdote eterno, manifestado na terra. Né? Então, Cristo é o sumo sacerdote dessa vigência, e ele não é oriundo do sacerdócio levítico. Então, baseado nesse raciocínio, Paulo está dizendo, quando muda o sacerdócio, necessariamente também se faz mudança da lei. É por isso que a igreja não está debaixo da lei mosaica mais. A igreja agora está debaixo da lei da graça. Tá?
Lei aqui também serve como princípio, né? O princípio da graça, a operação da graça, entendeu? Porque a lei mosaica, ela só opera debaixo do sacerdócio levítico. A lei mosaica precisa do sacerdócio levítico para operar. O sacerdócio levítico foi encerrado na cruz e começou então o sacerdócio de Melquisedeque. Debaixo desse sacerdócio, a lei não tem poder. A lei não exerce mais a influência que ela exercia debaixo do sacerdócio de Levi. Estão entendendo? Por causa disto é que nós, a igreja, todos os que são de Cristo, não tem mais a dívida. As coisas foram executadas e, como diz Colossenses, que eu li até parte, acho que do domingo passado, de Colossenses 2, o que diz o texto? Que ele pegou a cédula que era contra nós e cravou na cruz e expôs os principados e sacerdotes. Ou seja, a dívida foi paga, não tem mais nada para pagar. Entendeu? O que precisa agora é aceitação. É você crer e aceitar. Fala, não, ok, então eu creio e eu aceito. Quando você crê e aceita, está consumado. Exatamente. Crê e será salvo tu e a tua casa. Exatamente isso. Então, a consumação é absoluta. Não há nada na 70ª semana que interesse à igreja. Nada. Tá? A igreja está resolvida, para a igreja está consumado. O que falta para a igreja agora é terminar a sua obra aqui na terra, pregação do evangelho, ganhar as pessoas para Jesus, né? O estabelecimento do reino espiritual. Há uma diferença que muita gente não sabe, não percebe. Há uma diferença brutal do reino espiritual. Você sabe de onde vem a teologia da prosperidade? Quem é a mãe da teologia da prosperidade? Não, a Universal pegou o bonde já andando. A Universal pegou o bonde andando. A mãe da teologia da prosperidade é uma concepção errônea de uma mensagem chamada mensagem do reino. Tá? Uma mensagem que começou a ser propagada, mais ou menos, eu estou com 57 anos, há uns 60 anos atrás. 60 anos atrás começou essa mensagem a ser propagada pelo mundo e ela começou aqui nos Estados Unidos, chamada de a mensagem do reino. Qual é a mensagem? De que a igreja vai estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Então, se a igreja vai estabelecer o reino de Deus aqui na terra, você não tem que se preocupar com o arrebatamento, de ser tirado da terra. Aí as pessoas pregavam contra o rapto, contra a fuga. Ah, vocês estão querendo fugir, estão com medo e tal. Começou uma mensagem a ser ventilada nesse sentido. Tá? De que a igreja vai estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Então, se a igreja vai estabelecer o reino de Deus aqui na terra, você precisa ser rico. Você precisa ser rico. Porque como que a igreja vai estabelecer o reino na terra se a igreja não for rica? Aí a coisa começou a se desviar para lá, foi. Nasceu essa medusa de 300 cabeças chamada teologia da prosperidade, que tirou a igreja do seu trilho. Qual é o trilho da igreja? O trilho da igreja é pregar para o máximo de pessoas possível, ganhar o máximo de pessoas possível para Jesus, não focar nessa vida terrena e esperar a sua redenção eterna, que vem com o seu arrebatamento. Essa é a mensagem da igreja. É uma mensagem de fé e graça, porque a igreja não teria direito ao reino anyway. Nós somos gentios, nós não teríamos direito ao reino de Deus. Nós somos enxertados, nós somos uma ação violenta de Deus num processo que não é natural. Paulo chama de, Romanos 11, de zambujeiro enxertado numa oliveira. Isso é algo natural? Isso é um processo natural? Você pegar, sei lá, uma vara de urtiga, as pessoas não sabem o que é zambujeiro, né? Pega aí uma vara de urtiga, não sei como é que chama aí na sua região no Brasil. Põe na laranja. Sabe aquela planta que você passa na perna e fica tudo coçando por horas? No Espírito Santo chama urtiga. Urtiga. Né? Pega uma vara de urtiga e enxerta numa oliveira. Isso é algo natural? Alguém que passar e olhar aquilo vai falar, aquilo ali é normal. Vai dizer? Não, não é algo natural. Isso é uma violência, é um processo forçado para pegar algo que não pertence aqui e enxertar ele aqui. É isso que Paulo diz em Romanos 11. Nós fomos enxertados na boa oliveira. Tá? E ele chega a falar que... ele compara Israel com
com primícia e raiz. Ele fala, verso 16, 11 e 16. Se as primícias forem santas, toda a massa será. Se a raiz for santa, os ramos serão. Então, Israel é as primícias, nós sabemos disso, porque o Velho Testamento diz claramente, Israel é a raiz. É de Israel que brota tudo isso. Né? A Bíblia diz que do tronco de Jessé brotará o Salvador. Tronco dele, porque a raiz está ali. Israel a raiz que sustenta o tronco e que sustenta os galhos. Estão entendendo? Não é complicado. Basta você entender a mente de Deus. Então, toda a desobediência de Israel, que inclusive Hebreus fala, leiam Hebreus, por favor, que o escritor aos Hebreus diz, Hebreus explica por que Israel foi deixado fora da nova aliança. Ele explica. Por causa da desobediência deles no deserto. Eles tentaram a Deus por 40 anos. E porque eles tentaram a Deus por 40 anos, Deus jurou na sua ira. Deus se irou e na sua ira ele jurou, vocês não vão entrar no meu concerto. Qual concerto? Crístico, ou cristocêntrico. O concerto de Cristo. Deus jurou, vocês não vão entrar porque vocês me provocaram a ira por 40 anos. Foi lá no deserto que a zebra aconteceu. Está aqui no livro de Hebreus. Foi lá no deserto que Deus decidiu. Vocês não vão entrar no meu descanso. Né? A partir do capítulo 8, né? É porque não dá, apesar de que eu desviei do livro de Daniel, mas não desviei do assunto, né? Porque é importante compreender isso aqui. Tá? Capítulo 8, ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, que é o eterno, o qual o Senhor fundou e não o homem. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Esse é Cristo, né? Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria. Porque o sacerdócio na terra só existe pela linhagem de Arão, levita. Para ser sacerdote na terra, agora mesmo eles estão falando aí na possível reconstrução do templo, né? Inclusive as peças do templo já existem, né? É um templo pré-moldado. As peças já existem, só não fizeram a arca, porque eles alegam que sabem onde que a arca está, na hora certa eles trazem a arca para fora. E o treinamento dos levitas. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram uma pesquisa genética para identificar quem eram de fato os levitas descendentes da linhagem de Arão. Porque só pode ser sacerdote se for da linhagem de Arão. Jesus é da descendência de Judá, da tribo de Judá, não de Levi. Então, o que o texto está dizendo? O texto está dizendo, se ele estivesse na terra, nem sacerdote ele poderia ser. É isso que o texto está dizendo. Verso 4 do capítulo 8. Havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei. Ou seja, em concordância do que ele disse antes. Mudou o sacerdócio, muda-se a lei. Então não adianta tentar impor a lei do Velho Testamento sobre a igreja, que eu até explico para as pessoas. Por exemplo, nós estamos na contagem do Homer. Eu explico o que é a contagem do Homer hoje. Tem um significado profético. Para nós não é mais lei, é um significado tipológico profético, que não nos impede de praticar. Nós celebramos a Páscoa há um mês e pouco atrás. Nós celebramos por quê? Porque a lei manda, se não celebrar você morre e tal, é isso? Não. Quem não celebrou vai morrer? Não, porque não é lei agora mais. Para nós não é lei. Nós temos o privilégio de fazer aquilo, o direito, nós somos livres para fazer por causa da graça, mas nós não somos obrigados a fazer. Essa é a diferença. Tá? E aí poderia continuar lendo aqui, mas eu sugiro que você leia em casa, porque todo o raciocínio do livro de Hebreus, principalmente a partir do capítulo 4, que é quando ele entra de fato no assunto, né? No assunto de Melquisedeque, ele vai embora, do capítulo 4 para frente, está tudo muito bem claro e delineado. Tá? Muito, muito delineado. É porque não dá realmente para a gente ler com todos os detalhes aqui. Tá bom? Pergunta. Microfone. Liga o microfone.
Agora vai. Rapidamente, para mim, Vira para cá o microfone. Ok. para mim, a maioria das coisas escritas em Hebreus são excelentes, dá a entender como se fosse Paulo. Até hoje não se sabe direito quem escreveu Hebreus. Pastor, sabe, assim, Não. alguma orientação? Eu acredito que não foi Paulo, mas não está claro no texto quem tenha sido. Quem foi, né? É. Mas tem tantas A coisas linguagem- que parece... Não, a linguagem, Aquela linguagem dele... a linguagem é diferente da de Paulo. A Não. linguagem é diferente. Tem duas coisas no livro que deixam praticamente claro que não foi Paulo. Primeiro, que ele cita Timóteo como um estranho. Né? O autor aqui cita Timóteo no texto, e Timóteo é citado como se fosse uma pessoa estranha. Número 2, o raciocínio de Paulo nas 13 cartas conhecidas funciona da seguinte forma: ele começa um raciocínio aqui, e ele para esse raciocínio e começa outro, e termina esse lá na frente. Essa é a metodologia de Paulo. Ele começa um raciocínio, pausa ele, começa outro raciocínio e termina o de trás lá na frente. Hebreus não, Hebreus é linear, o raciocínio começa, termina, começa, termina, começa, termina, começa, termina. Então, a forma como o escritor aos Hebreus pensa é diferente da forma como Paulo demonstra pensar nas 13 epístolas conhecidas como dele, entendeu? Além da questão de Timóteo, que claramente, nas cartas em que Paulo citou Timóteo, ele cita como filho querido, discípulo amado e tal. No livro de Hebreus, Timóteo é citado como qualquer um, como alguém que fosse desconhecido do autor. Ok? Alguma pergunta sobre o assunto explicado agora há pouco, ou podemos avançar aqui? Podemos avançar. Bom, 15 minutos. Então, por isso que eu voltei no capítulo 9, tá vendo? Que era basicamente uma espécie de revisão, mas olha quanta coisa que precisa ser explicada, né? Então, as 70 semanas estão divididas em três etapas: 7 semanas, 62 semanas e uma semana, total de 490 anos, tá? E, portanto, 483, não é isso? 483 já foram, e nós temos agora 7 anos para se cumprir, né? Então, nós vimos aqui o desmembramento, não é? E aqui o versículo 26 mostra que o Messias seria tirado na 79ª semana, e aí, como eu expliquei aqui, respondendo ao Telei, então, o gap está profetizado daqui, da palavra príncipe, até o versículo seguinte, até o final do versículo, da palavra, do texto do príncipe, está o gap profetizado do que aconteceria no ano 70, assolações até o tempo do fim, etc. Então, se você for para Mateus agora, Mateus 24, Mateus 24 está 24 e 25, né? Porque aqui está dividido em capítulos, mas quando Jesus falou, ele falou a coisa de uma vez, né? Então, para nós são capítulos, mas o texto de Mateus 24 e 25 está dividido em três etapas, ou 3 formas de expressão, tá? A primeira etapa fala do princípio das dores, que é do versículo 1 ao versículo 8, tá? E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, o próprio Jesus agora está anunciando a destruição no ano 70, que foi previsto nas 70 semanas. Tá? No gap, né? na pausa, está previsto lá. Jesus vem agora e anuncia. Tá? Verso 3, e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Tá? A palavra aqui, se você for no original grego, a palavra vinda aqui é parousia. Parousia. A palavra parousia significa
manifestação visível. Tá? O que eles estão perguntando, porque eles não sabem de arrebatamento. Jesus não falou abertamente sobre arrebatamento, que é outra coisa que os pós-tribulacionistas não entendem. Por que Jesus não falou abertamente sobre o arrebatamento? Foi Paulo que veio falar. Paulo e Pedro deu uma deixa, mas não falou com a clareza de Paulo. Por quê? Porque Jesus não foi enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Arrebatamento não interessa para Israel. Israel não participa de arrebatamento. Então, para que Jesus ia falar abertamente de arrebatamento, se o que Jesus veio fazer foi cumprir com a justiça em relação a Israel, que é a manifestação prometida por Deus do reino de Davi. Por isso aquele debate todo, se ele era da linhagem de Davi, se não era, se ele nasceu em Belém, se não nasceu, aquele debate todo. Por quê? Porque todo judeu sabia, o reino de Deus, que será estabelecido a partir do Messias, vem da linhagem de Davi. Isso é uma promessa que Deus fez a Davi. Então, quando Jesus... Então, voltando lá atrás, quando a promessa é feita de que basicamente a interrupção acontece ali na morte do Messias, e tem esse espaço todo, no versículo 3, Jesus anuncia essa queda. Fala, aqui não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então ele já está anunciando. É como se veladamente ele estivesse dizendo, olha, nós vamos ter que pausar o projeto. Vamos ter que pausar o projeto, que a nação vai me rejeitar. Os sacerdotes, o sinédrio, as autoridades, né? Porque são as autoridades de uma nação que têm o poder de introduzir iniquidade ou de remover iniquidade. Está vendo agora a Suprema Corte, o debate na Suprema Corte, que está para reverter a lei do aborto? Né? Roe v. Wade, né? É a lei que há décadas atrás, na verdade, há 73, foi promulgada federalizando o direito ao aborto. Tá? Então, essa lei agora está para ser revertida. O que vai acontecer quando essa lei for revertida a nível federal? Isso vai trazer favor de Deus sobre a nação. Vai trazer favor de Deus, porque são os líderes que têm esse poder. A igreja não tem esse poder, a igreja intercede, ora pelos que estão em poder. Não é o que Paulo diz? Orai pelos que estão em autoridade, pelos que estão em poder. Por que nós temos que orar por eles? Porque são eles que têm a capacidade de remover iniquidade ou de impor iniquidade sobre a nação, sobre uma nação. Estão entendendo? Então está esse debate tremendo, o diabo está em pavorosa, os esquerdopatas estão fora de controle. Por quê? Porque a Suprema Corte vazou na Suprema Corte uma minuta de que eles estão para votar e reverter a lei federal de aborto. Mas isso no mundo espiritual vai ter efeito, não tenha dúvida, vai ter efeito. Tá? Porque Deus responde a essas coisas. Exatamente. Não vai acabar, né? Porque o que vai acontecer é que os estados terão liberdade para regulamentar as suas próprias leis locais. O que muda é que acaba a federalização do direito ao aborto. É isso que acaba, entendeu? Muda muita coisa espiritualmente e isso vai repercutir de estado para estado. Então, estando no Monte das Oliveiras, chegaram os seus discípulos em particular, dizendo, dize quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua parousia, da tua vinda. Eles não estão perguntando que sinal haverá do arrebatamento. Não, eles não têm noção de arrebatamento. Tá? Aí no verso 4, de Jesus respondendo, disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Então ele está anunciando esse período que nós estamos vivendo, até o momento do arrebatamento, que ainda não é considerado o fim, ou seja, não é o fim das coisas. Tá? É o fim dos tempos, mas não é o tempo do fim. Tá? Verso 7, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, a Rússia invadirá a Ucrânia, haverá fome, peste e terremotos em vários lugares.
Verso 8. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Se não desenhar, tem gente que acredita, né? Verso 8, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Ok? Ponto no verso 8. Aqui no verso 8 termina uma etapa. Aí entra algo que o Telei falou, né? Que não se aplica diretamente ao texto lá de Daniel, mas se aplica a muitos outros textos da Bíblia. É que nem sempre a Bíblia explica. Ei, gente, dá uma pausa aqui, porque o que vem em seguida vai acontecer muito tempo depois. A Bíblia não avisa essas coisas. Tá? Por isso tem que estudá-la, porque a Bíblia não avisa essas coisas. Precisa do Espírito Santo por isso. Tá? Capítulo 12 de Daniel, ele fala das duas ressurreições. Uma ressurreição para a vida eterna, uma ressurreição para a vergonha eterna. Mas ele não explica que entre uma e outra tem 1000 anos. Ele não explica. Você tem que descobrir lendo o restante da Bíblia para você entender por outros textos que, então, entre essas duas ressurreições de Daniel 12, tem 1000 anos. Entendeu? É o caso aqui. Quer dizer, o texto pausa num ponto final, mas o texto não diz, olha, gente, é o seguinte, daqui para o verso 9 tem o arrebatamento da igreja. Tá? A gente descobre unindo outros textos. Ok? Então, o princípio de dores, eu vou terminar explicando sobre isso aqui, que ajuda, inclusive, a entender a 70ª semana, que a gente vai ter que dar sequência na semana que vem, falando um pouco sobre a grande tribulação, a partir do ponto de vista do Novo Testamento. Agora que, eu acho que Daniel já ficou bem claro sobre isso, né? Só falta algumas coisas do capítulo 11, né? Então, o princípio de dores, aí vem algumas perguntas, né? Quais dores e dores de quem? Ao responder essas duas perguntas, eu entendo duas coisas importantes. Jesus está falando, ei, mas essas coisas são o princípio das dores. Quais dores? É o quê? Cálculo renal, o que é? Joelho, água no joelho, dor de cabeça, que tipo de dor que ele está falando? E dor de quem? Tá? Para entender isso, eu preciso lembrar que tanto Israel como a igreja, tipologicamente na Bíblia, são apresentadas como mulheres. Tá? Israel é apresentada na Bíblia como uma prostituta que foi redimida e que depois se desviou de novo. Ezequiel 16. Né? É a tipologia usada. E em Jeremias, Israel é apresentada como uma mulher infiel, que trai o seu marido. Oséias também, muito, muito bom. Oséias também. Aliás, o livro de Oséias é isso, é a tipologia de uma mulher infiel. Não é? O livro de Joel todo é a tipologia do que está em Ezequiel 16. Você lê Ezequiel 16, você tem o conteúdo praticamente inteiro do livro de Oséias. E em Jeremias a mesma coisa, a mulher infiel que trai o seu marido. Tá? Por quê? Israel abandonava o Senhor e ia adorar outros deuses. Fala, mas eu que tirei vocês do Egito, eu que fiz isso, por que vocês estão fazendo isso comigo? Então Deus usava a tipologia do matrimônio, da infidelidade matrimonial, para nos ajudar a entender o quanto que isso fere a ele. Entendeu? O quanto que fere um homem descobrir ou pegar a mulher em flagrante traindo ele. O quanto que isso fere um homem. É nessa proporção que Deus é ferido quando alguém que ele salvou, resgatou, transformou, abençoou, prosperou, deu benesses, deu favor, e essa pessoa abandona. Ele vai adorar Baal, vai adorar Astarote, vai praticar coisas que a vida inteira ele disse para não praticar. Estão entendendo? Sim ou não, gente? Então, do versículo 1 ao 8, nós temos esse princípio de dores. Dores de quê? Dores de gestação da nação de Israel.
Porque o que está por acontecer é a manifestação do Messias de Israel. Que nós já sabemos quem é. Mas eles não sabem. Eles não sabem. Se eu disser para você que em Israel, hoje, no século 21, tem judeus que não sabem quem é Yeshua, não sabem. Chegar na rua de Israel e falar, você sabe quem foi Yeshua? Não. Não sabem. Tem um ministério em Israel chamado One for Israel, né? Um para Israel. Eles fazem esse tipo de pesquisa, eles vão para as ruas e perguntam, você já ouviu falar em Yeshua? Não, tem gente que fala assim, vagamente, é alguém que viveu no passado, que deu problema lá, não sei o que e tal. Assim, uma coisa muito vaga, muito vaga. Não sabem. Então, Jesus, para eles, não é ninguém. Aliás, Jesus é um maldito, né? Os rabinos tratam Jesus como o maldito. Sabiam disso? Dentro do rabinato, né? Dentro da comunidade rabínica, Yeshua é chamado de o maldito. Porque a Bíblia diz o quê? Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, ele é chamado de o maldito. Entendeu? Então, Israel ainda está grávida, né? Enquanto tipologicamente a mulher do Velho Testamento, Israel ainda está grávida do seu Messias. Estão entendendo? Então, essas dores aqui são dores de parto, e parto da nação de Israel. Só que a nação de Israel vai dar à luz a um Messias que, segundo Zacarias, a nação descobrirá que esse Messias, que eles tanto esperavam, era o tempo todo aquele que a igreja dizia que era. Jesus. Ele vai se manifestar com os cravos nas mãos, com os cravos nos pés, e vai mostrar, quem és tu, Senhor? Eu sou aquele que foi ferido na casa dos meus irmãos. E eles vão descobrir, era o Senhor então o tempo todo? Era. Tipo assim, too late. Os olhos serão abertos. E a igreja é a noiva do Cordeiro. Então, os dois casos são apresentados com a figura feminina. Tá? No verso 9, eu termino agora para a gente ir lá para o café correndo, no verso 9 diz, então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros se aborrecerão, surgirão falsos profetas e enganarão a muitos, se possível multiplicará a iniquidade, não é o pecado, iniquidade, que é a legalização do pecado, o amor de muitos se esfriará. Então, do versículo 9, você vê que muda até o tom, porque mudou a era, mudou o tempo. E um pouco mais à frente, começa, do versículo 15, está a grande tribulação claramente delineada, que alguns dizem até que são os 3 últimos anos e meio, tá? E um pouco mais à frente, ele fala da manifestação visível, a vinda do Filho do Homem, versículo 29, tá? Do versículo 36 para frente, começa a terceira etapa. Qual é a terceira etapa? A etapa tipológica da participação da igreja. Então, Jesus falou da participação da igreja? Falou, só que falou tipologicamente, de tal forma que ele não quebrasse o princípio de que ele estava ali para atender a nação de Israel. Então, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele não quis nem curar uma mulher que estava com a filha enferma. Curou porque a fé da mulher era grande demais. Mas nem aquilo ele queria fazer. Não, eu fui enviado para Israel. Então, tudo que Jesus disse nos evangelhos, ele disse para Israel em primeira instância. Não tem uma única frase, talvez vou assustar vocês agora, não tem uma única frase de Jesus nos 4 evangelhos que ele tenha dito diretamente para a igreja. A única vez que ele cita a igreja, ele cita na terceira pessoa e ele cita uma única vez. Mateus 16 a 18. Também digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificaria a minha igreja, na terceira pessoa, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa é a única vez, ele não toca mais no assunto. Por que não? Porque ele não veio para a igreja, ele não veio para os gentios, ele veio para Israel. A rejeição de Israel abre um parêntese e Deus fala, quer saber? Enquanto eu espero, eu vou enxertar esse jambuzeiro aqui nessa oliveira. É isso. Amém? 10 e 2, quem tiver pergunta,
pergunte para si mesmo, ou traga de volta essas perguntas no domingo que vem. Tá bom? Te agradecemos, Pai. Muito, muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês.